falar aí sobre Memphis Depay, né? Corinthians já tem a proposta na mesa pro Memphis. São 2 milhões de reais por mês. Vamos ver como que vai desenrolar. O Memphis já não disputa mais a Copa do Mundo, a Holanda eliminada. Provavelmente ele vai ser obrigado a aceitar, porque ele já não tem muito. Os clubes da Europa não tem muito desejo assim pelo Memphis, né? Ele já tá com 31 anos. É um jogador não tão velho, mas também não tão novo, então tá ali na média. Pode ser que o Memphis aí aceite essa redução de salário e ele fica no Corinthians, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, para analisar o que o Memphis entregou esse ano aí de 2026, vamos ser sinceros aí, rapaziada. O, o ano de 2026 do Memphis tá sendo pífio, mano. Pífio. O Corinthians, principalmente no Corinthians, né? Porque ele não tá desempenhando bom futebol, só tem um gol, velho. Um gol na temporada, o Memphis. Um gol só. Pra um cara que ganha milhões e milhões de reais, mano, o cara tem que, né, valer a pena o que ele ganha, né? Então, assim, se a gente pôr na ponta do lápis, o ano de 2024 do Memphis foi bom, foi excelente, um bom ano ali, onde o Corinthians conseguiu dar aquela reviravolta, né? No ano de 2024, onde o Corinthians estava muito mal, quase caindo lá para a segunda divisão. Mas aí o que acontece? Ele chegou no Corinthians, jogou muito, né? Fez vários gols lá importantes. O Corinthians se levantou com ele também. Então, assim, ele foi importante naquele ano de 2024. Já em 2025, ele não começou tão bem, né? Em 2025 ele tava. No começo do ano ele começou meio mal, a torcida já pegando um pouco no pé dele. Mas aí foi passando o tempo, foi passando a temporada, ele foi se levantando, né? Onde também ele não teve muitos jogos, sequências assim de jogos que ele tava escolhendo muito jogo pra jogar. Isso daí irrita a torcida, né, mano? Deixa aí nos comentários aí se vocês acham que o Memphis escolhe, né, jogo pra jogar. Isso daí pra mim, mano, é nítido isso. Ele escolhe jogo pra jogar e isso daí irrita, mano, a torcida irrita. Principalmente quando é jogos assim, vai jogar Corinthians e só um exemplo, né? Foi que nem lá, vamos dar exemplo contra o Barra, que foi esse ano. Corinthians e Barra. Ele nem pensa em entrar em campo, tá ligado? Então é esse comprometimento, mano, que o Corinthians tem que ter, os jogadores do Corinthians tem que ter com ele, com o clube, né, na verdade. Então, é isso daí que acaba a torcida ficando com birra dele também, mano. Se a gente for parar pra pensar, vê aí o Gustavo Henrique, mano, o Gustavo Henrique, todos os jogos, pode ser contra Barra, contra Cascavel, pode ser contra a puta que pariu, mas ele tá lá. Tá lá em campo, tá dando raça, tá ligado? É esse comprometimento e querer jogar todos os jogos, mano. Espero que o Corinthians volte melhor, um time mais entrosado, um time mais competitivo também, onde a gente vai ter que precisar de todos os jogadores bem fisicamente, mano, pra gente pegar nesses torneios aí, né, que é mata-mata aí no Brasileirão, a gente poder recuperar bem e a gente ganhar, né, mano? Ganhar os jogos aí que tem, classificar, que é o mais importante, porque a gente pega o Internacional na Copa do Brasil, o Internacional não tá bem no ano, no Campeonato Brasileiro, pra mim é um time fraco, né? Já venho falando isso há muito tempo. E grandes chances aí do Corinthians ganhar os dois jogos contra o Internacional, mano. Então, o Yuri Alberto, e aí, rapaziada, o que vocês acham do Yuri Alberto aí também, mano? Coloca aí no chat aí o que vocês já acham do Yuri Alberto, se ele tem que sair, se não tem. O Yuri Alberto tem 50% de direitos, né, do contrato dele. O Corinthians os outros 50%, certo? Então, assim, creio eu, na minha opinião, não compensa vender o Yuri Alberto por um exemplo, 100 milhões de reais. Não, não compensa, mano. Não compensa. Tem que ser uma proposta boa. Se for lá na casa ali dos 250 milhões, 300 milhões de reais, aí beleza, aí compensa, porque vai entrar um dinheiro bom ali pro caixa do clube, né? E o Corinthians conseguir usar aí pro que precisa, né? Que é pagar as dívidas que tem, pagar transfer ban. Então,
vai entrar tem que entrar esse dinheiro pra gente poder usar bem ele também. Mas assim, se caso ele for vendido, o Corinthians aceitar vender ele por 100 milhões, 130, aí não compensa, mano. Eu acho que tem que ser ali na base dos 250, 300 milhões, que aí vai compensar, que aí a metade é do Corinthians, aí fica um valor legal ali pro Corinthians poder fazer o que fazer, né? O que deve fazer, que é pagar as dívidas, mano. Como é 50% de cada, né, do Corinthians e do jogador, aí o peso da palavra do jogador, do desejo do jogador, fala mais alto, entendeu? Se o Roberto quiser realmente sair, ele é mais fácil ele sair com essa porcentagem que ele tem de direito. Agora, se o Corinthians, o Roberto quiser sair e o Corinthians não quiser vender, aí fica um atrito ali, mas aí até que o Corinthians vai ter que ceder, né, mano? A vontade do jogador. Mas no caso do Breno Bidon, por exemplo, é diferente. Bidon, ele tem 90, o Corinthians tem 90% do passe dele. Então o Corinthians praticamente manda ali no futuro do jogador, para onde ele vai, o valor que vai ser vendido. Então, no caso do Roberto, o Corinthians vai depender da vontade do Yuri. Se ele for sair, quiser sair, ele vai acabar saindo mesmo, né? Mas eu seguraria ali em questão do valor que o Roberto tem que ser vendido. Se for a preço de banana, aí não compensa, né? Obviamente. Até porque tem uma coisa também, rapaziada, a falar. Tem uma coisa que é importante. O Yuri Alberto, ele sai do Corinthians, um exemplo só. Se o Yuri Alberto sair, quem que vai entrar no, no lugar dele? Assim, logo de imediato. Quem que é o cara ali que é o fazedor de gol? Quem que é o cara que pode assumir essa responsabilidade em questão do que o Yuri Alberto faz ali pro time? Quem que é? Hoje no elenco a gente não tem ninguém, mano. No elenco não tem ninguém. Pedro Raul não faz gol, não tem técnica, não serve para ser atacante do Corinthians, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo, se você perguntar para 10 torcedores, os 10 vai falar que não gosta do Pedro Raul. Tem o Lingard, né? O Lingard, ele é um jogador mais de beirada, mas não faz a função ali de centroavante que o Roberto faz. Tem o Vitinho, que também é outro jogador de beirada, não faz a função do Roberto. Caio César pode ser uma boa alternativa, mas aí vai ter que. Ele é um atacante de beirada ali também, velocidade. Ele não é que nem o Alberto. Não tem substituto se ele sair. O Pedro Raul não serve. Vitinho também não é a função. Caio César não é a função também, mesma função do Alberto. Kaique tá machucado. O Guinegão, que é a única opção assim que a gente for ver, né? A única opção entre aspas, que pode entrar ali e dar alguma coisa, mas assim, o Guinegão também já entrou várias vezes e não demonstrou aquele futebol que a gente gostaria de ver dele, né? Como ele começou lá em 2025, né? Ano passado ele entrou, foi muito bem, beleza. Mas depois não deu continuidade também. Quando entrou, teve chance e não correspondeu. Então, assim, rapaziada, fica complicado, mano. Complicado. Se o Yuri Alberto sair, eu vou falar pra vocês. Vai ficar muito difícil a gente encontrar ali um centroavante que é fazedor de gols e que também tem a estrela em jogos grandes, né? Jogos grandes, o Yuri Alberto faz gol, mano. Faz gol. Sempre ele decidiu ali jogos como nas finais, né? Da Copa do Brasil, do Paulistão, da Supercopa aí também ele foi muito bem, ele que fez os gols. Os clássicos, ele sempre fez gol, mano. É um dos atacantes aí do Corinthians que mais tem gols em clássicos com a camisa do Coringão. Tem que ter alguém ali já engatilhado no lugar do Alberto. Um cara que dê conta do recado. Agora o Garro. O Garro, depois que o Fernando Diniz veio pro Corinthians, isso é louco. Subiu muito o futebol do Garro. Tanto é que ele é o jogador que mais tem assistência no ano de todos os clubes da Série A do brasileiro. Ele é o jogador com mais assistência. O Garro tá sendo bem efetivo, né, ali no meio campo, tá jogando pra caramba, mano. Voltou a ser aquele Garro Prime. Eu desacreditava dele porque, pra mim, depois da lesão que ele teve, ele voltou muito mal. Tem uma lesão crônica ali no joelho, né? Então é difícil se recuperar bem de uma lesão no joelho que nele teve, mas agora ele vem mostrando ser o Garro que ele era antes. Então,
o Garro, se ele, quando ele vai bem, o Corinthians sempre joga bem. Grande peça, né, do meio campo do Corinthians, o Garro, mano. Então, graças a Deus aí que ele continue mantendo essa forma de jogar e essa competitividade também que o, o Diniz ele implanta muito bem isso no time do Corinthians, né? Dá pra perceber que ele gosta ali de colocar, né, aquele jeito dele de raça, mano, de falar, de xingar. E isso daí deu uma levantada no Garro também, até porque o Diniz levantou a moral do Garro quando chegou, deu a palavra dele que ele ia jogar com o Diniz. Então, o Gal também teve essa parte de um técnico, né? Pra você ver que o técnico é muito importante pro jogador, mano. Se o jogador confiar no técnico, o técnico não for um cara que fala uma coisa aqui e faz outra ali, o jogador abraça ali o técnico e acaba mostrando mais aí vontade, mais futebol pra equipe. É um ponto positivo aí, mano, do Diniz em questão de voltar a fazer o Galo jogar bola de novo, né? Quando voltar os jogos do Coringão aí na temporada, eu vou trazer aí os vídeos pra vocês e falar aí todas as minhas análises aí referente ao Coringão, os jogos, eu trago os vídeos aqui pra vocês. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto, vai Corinthians. É nóis, rapaziada.